Vamos orar pela mensagem que o irmão Daniel dará para nós, que possamos sair daqui edificados, possamos aproveitar essa mensagem para que ela seja bênção em nossas vidas. Oremos. Maravilhoso Deus, soberano Pai, já cantamos o quão grande o Senhor é, quão maravilhoso o Senhor é, e Jesus é nosso Salvador. E agora, conhecendo mais o Senhor, nós vamos ouvir essa mensagem que o irmão preparou, que ela possa vir nos encorajar cada vez mais, para que possamos ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos, possamos ser fiéis ao Senhor, possamos ser operantes na sua palavra, e acima de tudo, termos a confiança de um dia estar com o Senhor para sempre. Que o Senhor seja louvado por meio de Jesus, e no nome dele nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Senhor, a palavra. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Seja nas nossas vidas, nos nossos corações, para todos sempre. Amém e amém. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Colossenses 3, versículo 23 e versículo 24. Que diz a palavra de Deus: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Na noite de hoje, nós vamos falar um pouco sobre uma parábola cotidiana. E como toda parábola, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Recentemente, eu me interessei em aprofundar um pouco sobre a vida de Arnold Alois Schwarzenegger, que acho que todos nós conhecemos. Fisiculturista, ator, empresário, político, por vezes também palestrante motivacional. Eu acho um exercício bastante interessante o de tentar compreender a mente e a motivação, o modus operandi de pessoas como esta, as quais elas se destacam na humanidade, possuindo uma grande relevância, tanto nos dias atuais, quanto também em épocas passadas, e também em dias futuros, eles também serão relembrados. E Arnold Schwarzenegger, sem sombra de dúvidas, ele se encaixa em tais personalidades que foram e também ainda são notórias, bastante notórias no seu tempo. Ele nasceu numa família humilde, no interior da Áustria, mas ele nunca quis se limitar à sua realidade. Ele tinha um sonho inicial de ser modelo fotográfico, e dos 12 para os 15 anos, ele iniciou a sua jornada na musculação, o que seria e como foi a fonte ideal para ele realizar a maioria, se não todos os seus objetivos em sua vida. Ao longo da sua carreira, já como fisiculturista, Arnold Schwarzenegger, aos 20 anos, ele conquistou o famigerado prêmio de Mr. Universo, bem como por 7 vezes o tão aclamado Mr. Olímpia, prêmio esse que o auxiliou a migrar para os Estados Unidos e que, segundo o próprio Arnold, é a terra das oportunidades. E ele treinava geralmente de 4 a 6 horas todos os dias. Em uma de suas biografias, ele era conhecido como o jovem que entrava no ginásio local aos finais de semana, quando a academia geralmente estava fechada. Palavras de Arnold aqui, dizia ele: me faria doente faltar em um treino. Eu sabia que não podia me olhar no espelho na manhã seguinte se eu não tivesse treinado. Palavras de Arnold. E a sua dedicação tão intensa aos treinamentos, a sua disciplina, a sua resiliência, a sua atitude obstinada e também, juntamente com uma mentalidade sólida,
e até mesmo com flertes de obsessão, conduziram Arnold Schwarzenegger a lugares inimagináveis, vivenciando coisas extraordinárias em sua vida, pois ele não apenas fora o melhor e o mais notório fisiculturista de todos os tempos, com inúmeras homenagens e até eventos carregando seu nome, ele como também ele alçou voos ainda maiores, como sua trajetória como ator hollywoodiano, fazendo muitos e muitos filmes de grande sucesso, sendo por vezes eleito o ator mais bem pago de sua geração e por muitas pessoas o melhor ator e o ator mais influente de sua época. Então, influenciando muitas e muitas pessoas mundo afora. E também devido à sua grande influência e também intensa ação da sua disciplina, aprendizado, obstinidade e também depois de algumas menores, mas também muito importantes experiências no palanque político, em 2003 ele foi eleito governador da Califórnia, bem como reeleito no mandato seguinte. Mas em resumo, de fato, para Arnold Schwarzenegger, ou simplesmente Arnie, para os mais íntimos, como é o meu caso, limites são meros pontos de partida para este homem, e por sua grandiosa dedicação e até mesmo obsessão, ele alcançou voos altos e até mesmo inimagináveis, vivenciando o extraordinário em sua vida. E é interessante a gente compreender como é que uma mera academia pode auxiliar na transformação e na evolução não só do corpo, como também da mente, do caráter de uma pessoa. Como já falamos, Arnold Schwarzenegger, ele treinava de 4 a 6 horas todos os dias. Mas o que mais impressiona não são as 4, 6, 5 ou 6 horas que ele treina todos os dias, mas sim o que ele realizava nas 20, nas 19 ou nas 18 horas seguintes, depois que ele saía da catraca do seu treinamento diário. O que mais que ele fazia? Alimentação regrada, suplementação de 4 a 5 litros de água para hidratação e ao menos 8 horas por dia de sono de qualidade. Tem também mais alguns outros aditivozinhos, mas que aqui não vem ao caso. Mas o ponto em que eu quero chegar e apresentar essa breve biografia aqui de Arnold Schwarzenegger é que ao sair da academia, ele continuava a viver a academia. Ele era a academia onde quer que ele estava. Ele exalava a academia onde quer que o seu corpo estava. A academia e também os seus convictos objetivos de vida estavam sempre diante de Arnold Schwarzenegger. Quando também, principalmente dentro da academia, mas também fora dela. Em uma das suas frases, ele disse: a dor me faz crescer, e crescer é o que eu quero. Logo, para mim, dor é crescer, e quando dor é prazer, e quando estou experimentando a dor, eu estou no paraíso. Então, Arnold Schwarzenegger, ele foi um homem de alta performance, um homem experimentado na dor, que sentia prazer no desconforto, alcançando aquilo que só ele próprio teria a capacidade de fazer através dos seus próprios pensamentos. Ele só verificou que só ele próprio seria possível só ele acreditava nele mesmo. E muitas pessoas, elas podem até treinar na mesma academia de Arnold Schwarzenegger, podem até utilizar os mesmos aparelhos de Arnold Schwarzenegger, podem usufruir dos mesmos professores, dos mesmos profissionais, podem estar até mesmo no mesmo ambiente, dividindo o mesmo clima, as mesmas músicas, as mesmas pessoas, até mesmo os mesmos parceiros de treino, e ainda assim não obterem mesmo 5% dos resultados que Arnold Schwarzenegger obteve em sua vida.
Arnold, ele vivia 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias ao mês, a sua academia. Ele era a própria academia ambulante. Enquanto outras pessoas, apesar de viverem no mesmo ambiente, muitos treinam bem pouco, e quando treinam, isso serve apenas como pretexto para comerem mais e mais as suas guloseimas preferidas, não obtendo uma mudança radical na sua vida, ou mesmo que tenha relevância para o seu meio. Agora eu tenho uma pergunta para nós na noite desse primeiro dia da semana. Será que a culpa dessas pessoas de não conseguirem os mesmos resultados, ou menos resultados parecidos com o de Arnold Schwarzenegger, será que a culpa está na academia onde eles treinavam, ou mesmo nos pesos que eles levantavam? Ou será que a culpa está nos instrutores, talvez nos professores, ou mesmo nos colegas de treino? Há pessoas, algumas outras pessoas, assim como Arnold Schwarzenegger, que vivem a academia, que são a academia por onde quer que eles estejam, e também experimentaram e ainda experimentam uma transformação diária em suas vidas, também vivenciando coisas extraordinárias, enquanto outras pessoas só se utilizam da academia como uma mera justificativa para uma vida desregrada, para fazer aquilo que bem entenderam. O primeiro, ao sair da academia, a academia continua com ele. Ele respira, ele exala a academia. Ele usa a academia para mudar a sua vida e também permite que a academia o aprimore dia após dia. Já o segundo, engana-se a si mesmo, utilizando a academia somente como pretexto para suas atitudes disfuncionais, não alcançando a verdadeira transformação, que é a metamorfose e a metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Vamos ler de novo Colossenses, capítulo 3, do versículo 23 ao 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Eu espero que cada um de nós tenha compreendido essa alegoria, essa parábola de vida. E se você não entendeu, por acaso, acho que o objetivo dessa mensagem aqui foi falar de academia ou de atores de Hollywood, eu desafio a você a ter mais intimidade com Jesus e a passar a exercitar mais e mais a sua visão espiritual sobre as coisas. A academia em si, ela é uma excelente alegoria sobre a igreja de Cristo. Vemos irmãos e irmãs experientes, fortes na fé, frutíferos no reino, enquanto outros irmãos e irmãs, às vezes até mesmo com mais tempo de comunhão em Cristo, mas ainda com atitudes imaturas e com pouco, ou às vezes nenhuma transformação em suas vidas. Talvez você já tenha presenciado algum irmão ou alguma irmã assim, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que a inveja e a divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, o apóstolo Paulo, o nosso Arnold Schwarzenegger espiritual do meu século, ele passou maus bocados com alguns irmãos da Igreja de Cristo
na cidade de Corinto. Eles eram para ser mais evoluídos na fé, eram para ser mais espiritualmente grandes, porém, muitos já até exímios professores, mestres, instrutores na academia espiritual de Jesus Cristo. Porém, ao contrário, muitos estavam fracos na fé, muitos estavam mirrados, uns até doentes espirituais e outros até mesmo já mortos espiritualmente. Mesmo com um forte exemplo de Paulo e dos demais companheiros halterofilistas da fé, como Timóteo, Barnabé, João Marcos, Lucas, Tito e muitos outros no primeiro século, a igreja se demonstrava fraca, e não por conta dos seus instrutores, mas sim pela preguiça espiritual, pela inércia espiritual de irmãos e irmãs relutantes pela mudança de mentalidade e pela mudança de procedimento. Com toda certeza, todos nós também, ao longo da nossa caminhada cristã aqui na Terra, nós também passamos por muitas resistências e teimosias, dura serviço para realizar aquilo que nossos corações e as nossas mentes não estão acostumados. E muitas vezes nem querem ou fazem questão de se realizar. Porém, essas coisas são importantes, elas são necessárias para que nós possamos conseguir atingir um maior nível espiritual, uma maior espiritualidade cristã. Vamos abrir aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. Carta de 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 10. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 10, que diz o seguinte: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé, da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as falas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa na vida presente e na futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalharmos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. O destaque vai para o versículo 8, a gente vai ler novamente, que é o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa para a vida presente e a futura. Vejamos o que Deus realizou na vida de uma mera pessoa, Arnold Schwarzenegger, tão somente por sua disciplina e obstinidade nas coisas terrenas. Nós acabamos de ler aqui a palavra do apóstolo Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, que o exercício físico ele é de pouco proveito. E se é de pouco proveito, Deus já abençoou tanto a vida de Arnold Schwarzenegger e fez coisas extraordinárias em sua vida. Imagine se nós tivermos disciplina semelhante nas coisas do Senhor. Imagine que Deus não fará o que Ele fará na sua e na minha vida. Será que Deus não fará coisas ainda maiores, ainda mais excelentes, se nós nos debruçarmos e nos dedicarmos às coisas do Senhor, com disciplina parecida com as coisas que são do alto, onde Deus está assentado? O exercício constante da piedade, do amor fraternal, ao constante aprendizado da palavra, da sã doutrina do Senhor, o partir do pão, as orações, as ofertas, os cânticos, ações de graça, prática de boas obras, se nós nos debruçarmos de uma forma disciplinal para todas essas coisas espirituais, será que Deus não fará coisas ainda maiores em nossas vidas? Imagina que Deus não fará aqui, nesta
a transformação que Deus fará na sua e na minha vida, sendo fonte e canal de bênçãos para as pessoas. Imagina só a proporção que isso irá chegar, porque Deus é um Deus abençoador. Deus ele fará coisas ainda maiores na sua e na minha vida, se nós tivermos a disciplina de nos debruçarmos nas coisas de Deus e fazendo aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Sem dúvida alguma, Deus fará coisas ainda mais extraordinárias, ainda maiores, se nós buscarmos ao Senhor com essa mesma disciplina. Para a gente finalizar, vamos abrir aqui em Hebreus capítulo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Do versículo 7 ao versículo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 5, do versículo 7 ao 11. E diz o seguinte: durante seus dias de vida, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, e com lágrimas, aquele que poderia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Continuar. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, ele é nosso Mister Universo. Ele é um homem de dores, forjado na resiliência, na obediência à vontade de Deus. Ele é a própria vontade de Deus encarnada, homem imbatível, intransponível na sua convicção, no seu amor e no seu procedimento, fazendo com que qualquer mérito humano, mesmo sendo grandioso, notório, assim como aconteceu com Arnold Schwarzenegger, aos olhos da humanidade, isso faz qualquer efeito humano, aquilo que Jesus fez por nós, em épocas passadas, futuras, em qualquer tempo, tudo aquilo que a humanidade fez, perto do que Jesus fez, são meros trapos de imundícia, perto dos seus feitos. Eu peço até perdão a Deus por ter um atrevimento de colocar os feitos de Cristo e os feitos da humanidade na mesma frase. Não há como comparar. Mas o X dessa questão estão justamente nos versículos 12 e 13, que dizem o seguinte: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. O que será que o Criador ele requer da sua e da minha vida? É que nós sejamos espírito-culturistas. Somos pessoas que engajadas, convictas na sua vida espiritual, para que caminhemos para sermos instrutores espirituais, professores e professoras da palavra de Deus, mestres e mestras da academia espiritual de Jesus. Então, será que nós estamos preparados para tomar a partir de hoje um anabolizante espiritual, começando por hoje, para alcançarmos voos ainda maiores, ainda mais excelentes, rumo à salvação das nossas almas? Será que nós estamos preparados para isso? Que seja eu e que você também seja a academia espiritual de Jesus, onde quer que
que você esteja, onde quer que nós estejamos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias ao mês, 365 dias ao ano, porque tudo o que fizerem, façam de todo o coração, para com o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa, pois é a Cristo Senhor, a quem nós servimos. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por esta bênção maravilhosa de poder prestar um culto ao Senhor. Aceita esse culto, Senhor, como a nossa obra agradável. Esteja, Pai, utilizando das nossas vidas como instrumento nas tuas mãos. Queremos te pedir perdão por nossos pecados, pois muitas vezes somos pessoas que são inertes espiritualmente. Muitas vezes nos esquecemos de ler a tua palavra todos os dias. Muitas vezes nos esquecemos de orar. Muitas vezes nos esquecemos de ser sal e ser luz nesta terra. Pedimos que os teus Espíritos Santos estejam nos conduzindo, nos dando uma nova mentalidade, um novo procedimento, para que daqui para frente sejamos de fato pessoas à imagem e à semelhança do teu Filho amado Jesus Cristo, pois Ele é o nosso Mister do universo. Ele é o Criador, Ele é o único, Ele é o Todo-Poderoso. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nós oramos e por